O príon celular normal, ou PRPC, é uma proteína encontrada na superfície de todas as células do corpo em maior quantidade no sistema nervoso central, principalmente no neurônio e no astrócito, e ela é fundamental para o funcionamento saudável dos neurônios. Ela possui cerca de 30 ligantes que, quando se conectam a ela, ativam cascatas de reações químicas, e uma das maiores companheiras do PRPC é a cochaperonas tipo 1, produzida pelo astrócito. A forma saudável do príon gera efeitos distintos em tecidos diferentes. Isso depende de quem se associa a eles, e os efeitos podem ser tóxicos ou de defesa. Estudos mostram que ele influencia na resposta do sistema imunológico às inflamações, pois estimula a ação dos neutrófilos, que são as células de defesa em maior quantidade nos organismos, e resultados de um outro estudo sugerem que o PRPC protege as células do coração contra agressões químicas. O príon alterado possui a sigla PRPSC, onde SC significa scrap, que é uma doença priônica que afeta as ovelhas. Em 1982, os príons foram definidos por Stanley B. Prusiner como agentes infecciosos causadores de encefalite espongiforme, ou buracos no cérebro com uma consistência de esponja. Nos seus estudos, ele pensou que o agente infeccioso do scrap fosse um vírus, mas descobriu que era uma proteína. E qual a diferença entre o príon celular normal e o alterado? O príon celular normal, PRPC, e o príon alterado, PRPSC, possuem a mesma sequência de aminoácidos, mas o que os diferencia são as suas propriedades físico-químicas. O PRPC é suscetível à ação de proteases e é solúvel, enquanto o PRPSC é insolúvel e resistente à proteálise limitada. A PRPC é formada por 253 aminoácidos e as clivagens ocorrem em regiões correspondentes a resíduos de aminoácidos. É uma cialoglicoproteína que possui uma ancoragem na membrana externa por meio da GIP, também conhecida como glicosilfosfatidilinositol, e é codificado pelo gene PRNP. Sofre clivagem no retículo endoplasmático de peptídeo de sinal na região N-terminal e na região C-terminal. A âncora GIP é anexada no retículo endoplasmático e possui uma região N-terminal flexível e um domínio globular C-terminal. A diferença estrutural mais marcante entre o príon normal e o alterado é a configuração secundária dessas proteínas. O PRPC apresenta 3 alfa-hélices, HA, HB e HC, e 2 folhas beta-pregueadas. Já no PRPSC, as folhas beta-pregueadas são aproximadamente 40% da molécula, o que provoca algumas mudanças físicas. A PRPC apresenta um baixo conteúdo de folhas beta, cerca de 3%, e um alto conteúdo de alfa-hélices, cerca de 42%, enquanto a PRPSC mostra um significativo acréscimo de folhas beta, 43% a 47%, em detrimento da diminuição de alfa-hélices, entre 17% e 30%. Mas como o príon celular age? Uma das partes mais importantes no estudo do príon celular foi saber como ele se comunicava com o interior da célula, para entender por que em algumas situações ele protegia os tecidos e em outras situações os danificava. Então foi feito um experimento onde marcaram o PRPC de neurônios com corante fluorescente verde para acompanhar o caminho que ele faria, levaram ao microscópio confocal e em seguida marcaram o PRPSC e viram a entrada dele nos neurônios. Foi observado que inicialmente os príons se aglomeram na superfície das células, cada célula começa a incorporá-los e eles são conduzidos para dentro dos neurônios. Ainda não se sabe por qual célula ou receptor. Lá dentro eles se unem, formam aglomerados e chegam aos prolongamentos de neurônios. Os príons alterados encontram as proteínas príon celular e as convertem em anormal também. Continuam se aglomerando e logo são retidos em lisossomos e endossomos tardios que tentam destruí-los, mas os príons sobrevivem e uma das hipóteses para isso é de que as enzimas das organelas destruidoras não conseguem penetrar a massa de proteína e se ligar aos pontos de ruptura. A célula, então, elimina tudo isso e provavelmente os lisossomos se fundem com a membrana externa e liberam os príons no meio extracelular, o que permite a infecção de outras células e, por mais que a célula tenha eliminado tudo, os príons deixam um material que é como se fosse uma semente.
e é o que continua alterando o prion normal, e as proteínas infecciosas continuam sendo produzidas. E quais são as funções de PRPC? A PRPC pode ter diferentes funções, como a captação de cobre, que ajuda a regular a resistência celular ao estresse oxidativo, a sobrevivência neural e diferenciação, estando envolvida na extensão e manutenção de neuritos, transdução de sinal, que pode participar das rotas de sinalização, e também pode participar da formação de memória. As doenças causadas pelos prions são conhecidas como encefalopatias espongiformes transmissíveis, EETS. São doenças neurodegenerativas e a principal característica delas é que algumas partes do cérebro ficam com aparência de esponja. Elas podem ser de natureza genética, infecciosa e esporádica. São relativamente raras e todas fatais. As doenças priônicas ocorrem porque quando os prions normais entram em contato com os prions alterados, acabam se dobrando incorretamente, formando as aglomerações nas células. No enovelamento, a proteína se desdobra em si mesma por atração e repulsão de cargas elétricas, então ela assume uma forma espacial que define a função que desempenha no organismo. Essas falhas no enovelamento da proteína relacionam também doenças como Alzheimer, mal de Parkinson e esclerose lateral amiotrófica. Isso ocorre por causa do enovelamento errôneo das proteínas, fazendo então com que elas se agreguem e matem os neurônios. Inicialmente, elas começaram a ser propagadas de forma acidental, e a primeira doença conhecida é a SCRAP, uma doença que afeta as ovelhas. E o estudo começou em 1950, quando perceberam as semelhanças clínicas entre a SCRAP e a Kuru, doença recém-descrita que afetava a comunidade de Fore, na Nova Guiné, causada pela ingestão de carne humana. Outra doença conhecida é a doença da vaca louca. É chamada assim porque o animal se mostra agressivo e com falta de coordenação, e uma vez que o animal é contaminado, deve ser morto imediatamente, e às vezes até queimado para que não contamine outros animais através de ração ou pessoas através da ingestão da sua carne. Das doenças priônicas humanas, a mais frequente é a doença de Creutzfeldt-Jakob, que tem ocorrência anual de 0,5 a 1 caso por 1 milhão. E algumas das características clínicas são um rápido declínio cognitivo, contrações musculares e perda de coordenação motor. Ela ocorre de maior forma esporadicamente, e sua forma infecciosa é dividida em variante e iatrogênica. Variante se caracteriza pela infecção através do consumo de produtos, especialmente carne, vindo de animais que sofriam com a presença da vaca louca. E os casos iatrogênicos ocorrem pela infecção por prions após o uso de hormônios de crescimento extraído de cadáveres e instrumentos contaminados. Agora vamos a algumas curiosidades. Você sabia que o prion celular também desempenha papéis na neurogênese adulta? Há uma dissertação com o objetivo de investigar o papel da PRPC e da sua ligantes tipo 1 na neurogênese adulta em mamíferos. A neurogênese adulta é importante para a reposição dos neurônios perdidos e diversas funções cognitivas, e os resultados confirmaram que a PRPC tem um papel fundamental na autorrenovação e proliferação de ADN-SPCs, que são as células-tronco progenitoras neurais adultas, e levanta-se a possibilidade de que a tipo 1 não seja a proteína responsável pelos processos de migração que as ADN-PCs fazem, mas sim a laminina é a molécula pela qual a PRPC promove a migração celular. É interessante mencionar essa curiosidade, pois nós também já trabalhamos com a laminina. Então, sugere-se que a PRPC é uma proteína crucial para diversas etapas da neurogênese adulta, independente deste tipo 1. Uma outra coisa muito interessante é que há uma matéria que levanta uma teoria envolvendo o Coringa e a doença de Creutzfeldt-Jakob. Sim, o Coringa, aquele da DC, dos filmes do Batman, sabe? Então, a série de videogames Batman Arkham, no último jogo da série, que é o Arkham Knight, o Coringa injeta uma substância titã, que é um superesteroide, em si mesmo. Fica gigante, o Bruce Wayne aplica um antídoto nele e ele volta ao seu tamanho normal, mas fica com a saúde debilitada e vai morrendo aos poucos. O Coringa logo descobre que a sua doença pode ser transmitida pelo sangue e começa a distribuir bolsas do seu próprio sangue para os hospitais e faz uma transfusão também para o Batman, que contrai a doença. Algumas pessoas foram infectadas, muitas se transformaram em versões do Coringa, e o próprio Batman começa a ter alucinações, como o Coringa teve. Bruce, então, faz algumas pesquisas e conclui que os sintomas da doença são muito parecidos com a doença de Creutzfeldt-Jakob e que, no caso do jogo, o esteroide pode ter causado uma mutação no prion, gerando uma versão mais agressiva. Este trabalho foi realizado pelas estudantes Giovanna Pedroni e Paloma Silva de Mello, graduandas no curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Santa Catarina, para a disciplina de Biologia Celular.